meus amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje são quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Eu consegui colocar aqui quarta, mas é porque aqui é apertadinho, tá bom? Quarta-feira, 16 de setembro, que tá lá do outro lado, de 2020. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho na área do conhecimento de linguagem. E o componente curricular que a gente vai falar é o alfabetizar e letrar. Esse é um livro que eu gosto muito porque ele nos ajuda a aprender a ler, né? Não só o alfabetizar, que é o decodificar as palavras, no entanto, também entender o sentido da palavra, sabe? Ele vai fazendo essa associação, então eu gosto bastante, viu? Hoje a gente vai falar sobre fábula. A gente vai continuar falando sobre fábula, agora numa pegada diferente. Eu vou trazer um pouquinho alguns autores de fábulas. Vou colocar aqui nesse vídeo algumas imagens desses autores, tá certo? Que acho importante você conhecer não apenas o gênero textual, mas também quem escreve ou quem escreveu aquele gênero textual, tá bom, gente? Como vocês sabem, a fábula elas são histórias, né? São narrativas, geralmente narrativas curtas, que elas trazem como personagens os animais. No entanto, esses animais, eles agem como se fossem pessoas nessas narrativas, tá bom? Vale lembrar que no final da fábula tem sempre a moral da história, um ensinamento, algo pra gente refletir e, quem sabe, até, né? Usar na nossa vida aquele ensinamento no nosso dia a dia, passar para outra pessoa, é importante, viu? Então, nessa aula de hoje, eu vou trazer um pouquinho a respeito de Esopo, vou falar um pouquinho também de La Fontaine, Jean de La Fontaine, e também um pouco de Monteiro Lobato. Por quê, Proevelyn? Porque esses três, eles se destacam, né? No que diz respeito à contação das fábulas. Por exemplo, né? Esopo, ele foi um escritor da Grécia Antiga, né? Então, faz muito tempo. Aqui no livro da gente diz que ele viveu mais ou menos no século XVI, entre 16 e 17, certo? E Esopo, ele foi um escritor da Grécia Antiga, a quem são atribuídas várias fábulas populares. Uma das mais famosas fábulas de Esopo é a Tartaruga Lebre, que a gente já conhece, né? Também a gente pode falar o Coelho e a Tartaruga, viu? Também outra fábula dele muito famosa é o Lobo e o Cordeiro, a Formiga e o Escaravelho, o Lobo e o Cão, entre outras fábulas muito famosas, tá bom? La Fontaine, por sua vez, Jean de La Fontaine, ele foi um poeta e fabulista francês. Ele também escreveu algumas fábulas. As mais conhecidas são Leão e o Rato, tem a Cigarra e a Formiga, que eu vou preparar para contar para vocês. Eu gosto muito dessa. O Corvo e a Raposa, entre outros. E Monteiro Lobato, minha pró. Monteiro, ele é brasileiro, ele foi um escritor brasileiro e ele deu vida a algumas fábulas, né? Elas não ficaram apenas na contação, mas ele deu vida para essas fábulas. E então ele foi fazendo o quê, Proevelyn? Ele foi recolhendo algumas dessas fábulas, fazendo algumas adaptações e elas se tornaram bastante conhecidas aqui no nosso país. Por exemplo, algumas, né, que ele recontou de Esopo e de La Fontaine. Tem a Coruja e a Águia, tem o Pastor e o Leão, o Touro e as Rãs, entre outros, tá bom? Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou trazer para vocês a página 2 e 3 do livro Alfabetizar e Letrar. Por quê? Porque esse livro, essa página 2, ela traz a imagem de Monteiro Lobato, tem a imagem de Esopo e tem o retrato de Jean de La Fontaine. Então, tem essas três imagens, né, desses três grandes autores, né, de fábulas. E também a gente traz aqui na página 4 algumas fábulas muito famosas, que a Raposa e a Cegonha. Vocês conhecem essa? Nessa fábula aqui, diz que a raposa... Não, primeiro, a raposa ela foi convidada pela cegonha para um jantar.
E aí a raposa foi toda alegre. Quando chegou na casa da cegonha, a cegonha colocou a sopa em um vaso bem comprido, né? E aí quando a raposa foi tentar tomar sopa, não conseguia, porque o vaso era muito comprido. A cegonha, por sua vez, ela conseguiu, né, colocar o bico e tomar a sopa, mas a raposa ela não conseguiu nem sequer molhar a pontinha do focinho. Então, ela deu o troco. O que foi que ela fez? Convidou a cegonha para jantar também na casa dela. Amiga, venha jantar na minha casa, retribuir aquele jantar maravilhoso que você me ofereceu. Então, quando a cegonha foi à casa da raposa, a raposa também trollou ela, colocou a sopa em um prato bem raso. E aí, quando a cegonha com aquele bico ia tentar pegar a sopa, não conseguia. Só fez molhar a pontinha do biquinho. Já a raposa, ó, conseguiu comer direitinho a sua sopinha. Então, aí ela ensinou mais ou menos uma lição, né? Que a gente tem que tratar as outras pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Então, aí a cegonha aprendeu essa lição. E também tem a Leão e o Ratinho. Vou contar para vocês na aula online. Amo essa do Leão e do Ratinho. Tem também a Cigarra e a Formiga. Vou contar para vocês também. E, por fim, a Raposa e as Uvas. Ok, galerinha? Então, vou deixar essas três para poder falar um pouquinho para vocês, contar mais ou menos como foi que aconteceu. Eu estou deixando para vocês as páginas 4, para vocês fazerem. Vocês vão ler o título da fábula e fazer uma relação, relacionar com a imagem, tá bom? E aí vão ler e pensar quem são os personagens e aí fazer a correspondência. Na página 12 e na página 14, também tá legal, porque são fábulas que vocês já conhecem, que a Proevelyn já contou aqui em vídeo, que é a Lebre e a Tartaruga. Eu contei pra vocês, tá certo? Vocês podem voltar lá no vídeo que eu postei, para poder relembrar. E também a outra também que eu já contei para vocês, tá bom, gente? Que foi a Formiga e a Pomba. A gente trabalhou essa fábula na segunda-feira, onde a gente também falou a respeito desses dois personagens, que a formiga, ela caiu no riacho ao beber água, ela perdeu o equilíbrio, no entanto a pomba jogou um galho, que ela se segurou e veio para a margem do riacho, conseguiu se salvar e prometeu retribuir à pomba aquele grande favor. Dias depois, um caçador ia atacar, né, a pomba já estava na mira do caçador. Quando a formiga viu aquilo, ela foi, picou, mordeu com força o calcanhar do caçador. Ele perdeu o equilíbrio, né, perdeu a mira e assim a pomba conseguiu escapar. Mostrando assim, né, que é importante a gente retribuir o favor que o outro faz pra gente. Inclusive vocês, parabéns, viu, gente? Vocês, cada um foi falando uma moral na nossa aula online, criando uma nova moral para essa fábula. Então, aí vocês vão agora responder a atividade de acordo com o que a gente aprendeu dessa fábula, tá bom? Aqui termina, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar para mim, tá bom? Beijos, até a nossa aula online. Também tem uma tutoria, viu? Tchau, gente!